A paz do Senhor, meus amados. Nós vamos ministrar a palavra de Deus, que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 20. Excepcionalmente, nosso querido professor não está conosco, está convalescendo de um tratamento, mas está, graças a Deus, cada vez melhor. E o quanto antes, oramos para que ele esteja restabelecido e esteja conosco. Nós vamos fazer uma exposição. Só um instante. Cadê o script? Enquanto eu não encontro aqui o meu script, né, o meu resumo, nós temos colocado para os irmãos que o livro de 1 Crônicas, bem como toda a Bíblia, né, ele tem uma perspectiva messiânica, se a gente entender que Jesus colocava isso quando ele dizia que as Escrituras de mim testificam. Então, eu gosto também da afirmação do saudoso John Stott, quando ele dizia que as Escrituras, aí é uma referência ao Antigo Testamento, elas estão cheinhas de Cristo, né? Cheinhas de Jesus. E esta é a verdade, né? Nós temos dito que, basicamente, você resume a Bíblia em dois momentos, né? O primeiro momento, os 39 livros, que é a profecia apontando para ele, para Cristo, e o segundo momento é a consumação, quando em passagens como, por exemplo, de João capítulo 1, está escrito essa denúncia, no bom sentido, né, do brado do profeta João Batista, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, eis o cumprimento da profecia, eis aquele a respeito do qual falaram todos os profetas, gerações aguardaram por esse momento. Então, esta consideração a respeito da cristologia dos livros todos do Antigo Testamento é fundamental. Todo estudante, na sua leitura, no seu estudo da Palavra de Deus, entender Cristo em toda a Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, né? Então, o livro de Crônicas, pretendendo mostrar principalmente isso para o povo que tinha voltado do cativeiro depois de 70 anos, vai mostrar para essa gente a oportunidade de recomeçar, tendo como base a mesma base, né? Vamos colocar assim, tendo como fundamento aqueles mesmos fundamentos, né, dos quais eles haviam se divorciado, se separado, e motivo pelo qual eles tinham caído em desgraça, né, tinham caído em ruína. E nós sabemos, alguns dos irmãos sabem, que Crônicas é também uma palavra de esperança, né? É um evangelho, né? Se significar que, se compreender que evangelho é boas novas de salvação, então aquela gente precisava muito dessa palavra, dessa esperança traduzida nesses 29 capítulos do livro de 1 Crônicas, porque essa gente volta numa situação muito difícil, né? Quando eles voltam, que estão ali já tendo construído o prédio antigo, o prédio novo, né, das ruínas do antigo prédio, né? Por exemplo, Neemias mostra que eles choram muito, porque aquilo era muito diferente do templo glorioso de outrora. Então, essa gente haveria de começar de modo muito simples a reconstruir o seu futuro, mas o fundamento, o alicerce era o mesmo. E nós sabemos que no conceito de ensino, a repetição é fundamental para que o ensino seja bem sucedido. E você tem, por exemplo, na Bíblia o livro de Deuteronômio, que é praticamente a repetição. São estas mesmas palavras, né? Toda uma geração havia perecido no deserto, porque tinha posto de lado aquelas
palavras. Então o livro de Deuteronômio vai colocar para essa geração que agora já está ali nas portas da terra prometida, no platô de Moabe, vai colocar, olha, são essas mesmas palavras que a geração que foi sepultada no deserto não quis ouvir, que vocês terão que considerar, para vocês terem uma oportunidade de terem um futuro promissor. Isso não vai mudar, essas palavras são eternas, são imutáveis, passarão os céus, passarão a terra, mas as palavras são as mesmas, né? Aquilo que está lá em Mateus capítulo 25. Então, Crônicas também tem esse sentido de dizer para esta geração de egressos, né, de pessoas que retornam, dizer para eles as mesmas palavras que alguns de vocês ainda sobreviventes, já com a idade avançada, deixaram para trás, juntamente com muitos de vocês que morreram, né, e pereceram no pecado. Estas mesmas palavras, elas vão dar a vocês a possibilidade de participar do projeto de sempre de Deus, do projeto eterno de Deus. Vocês estão diante de uma oportunidade que poderia ter ido embora, mas ela está aqui, nesse momento, para que vocês possam, com vistas a esta oportunidade que outrora as gerações que pereceram não deram valor, e muitos de vocês que já idosos também não deram valor. Então vocês estão diante desta oportunidade de abraçar as mesmas verdades, os mesmos valores, os mesmos princípios, né? E é muito importante nós compreendermos esse contexto a partir também de uma colocação. 1 Crônicas é o passado de todos nós. Todos nós, irmãos, nos identificamos com essa realidade de Crônicas, porque todos nós tivemos um passado, né, como seres humanos, como natureza, com a natureza pecaminosa que precisa ser subjugada, mortificada. Todos nós tivemos um passado inerente ao pecado, uns mais, outros menos. Pela misericórdia de Deus, eu nasci num lar cristão e eu não conheci o mundo nesse sentido devasso, né, da promiscuidade, da bebedeira. Pela misericórdia e unicamente pela misericórdia e graça dele, não conheci o crime, não conheci a vida nas drogas, né? A minha vida como um todo transcorreu dentro dos arraiais cristãos. No entanto, isso não quer dizer que eu também não tive uma identificação com o pecado, porque muitas vezes o que acontece você não fez, mas você também era. E a questão do pecado teve até um dizer que circulou muito nas faculdades teológicas, que dizia o seguinte: você é pecador porque você peca, ou você peca porque você é pecador? Para a gente entender essa questão de um pecado, de que o pecado ele está principalmente no ser. Eu sou. Então, eu não sou pecador porque eu peco. Eu peco porque eu sou. Os irmãos entenderam? Sim. Eu não sou pelo que eu faço. O que eu faço é uma demonstração possível do que eu sou. Eu posso ser e não, completa aí, não fazer. Eu posso ser e não fazer. O pecado está em mim. Por isso que eu digo que nós todos temos uma identificação no passado. No que pese a minha vida íntima foi com minha única mulher, minha única esposa. Mas eu também era, e nesse sentido ainda sou, porque a velha natureza está aqui. Ela está aqui dentro. O ser está aqui, tendo necessidade de ser o que? Continuamente mortificado. Então todos temos uma identificação com essa trágica realidade, que é a do pecado, né? A diferença não está tanto no fazer, quanto está na oportunidade que aqueles que estão unidos pelo ser concedem ao tratamento que Deus nos dá, nos oferece. Essa é a grande diferença,
né? É a oportunidade, a abertura que todo mundo, que uns dão e outros dão a esse tratamento, para que o ser pecaminoso ele morra a cada dia, ele seja mortificado a cada dia. Então, Crônicas nos mostra muito disso, porque não registra as situações trágicas de Davi, como por exemplo em 2 Samuel capítulo 11, né, que mostra ali a barbárie, né, da traição dele ao amigo dele, a Urias, né, a barbárie do assassinato, o adultério, aquela coisa toda, né? É interessante essa questão do poder do pecado, né? Eu me lembro que quando o meu filho mais novo, Ies, eu até já contei isso antes, ele era bem criança, por volta do quê? Uns 8 anos, né? Ele sempre foi um menino muito serelepe, né? Muito bagunceiro, né? Nasceu de 8 meses, então eu lembro que ele dava muito trabalho e a gente lutando com ele, né? Dando bronca, e lá um dia ele ia sumiu por algumas horas, né? E aí minha esposa procurou, e cadê Ieso daqui, cadê dali? Foi achar o Ieso lá na quadra da Ocidental, com as coisas dentro de uma mochilinha, né? Coisinhas pequenas dentro da mochila. Ele estava indo embora e a Valência, que tinha um amiguinho dele perto, falou: não, volta para casa, não faz isso não. Aí a mãe dele trouxe ele de volta e foi aquela comoção, porque ele começou a chorar e falou: mas mãe, eu sou muito desobediente, eu não consigo não ser desobediente, né? Ela chorou, a Kelly chorou na época também, né? Mas eu estou contando isso aqui para ilustrar nessa situação assim de uma criança, porque a realidade de todos, né? Que é só pela graça, é só pela misericórdia de Deus que nós conseguimos vencer, né? É importante a gente tomar cuidado com a cultura antinomista, né? Que prevalece nos círculos cristãos, do povo de Deus, pela história. O que é o antinomismo? Essa palavra anti vem do grego sem, né? Ausência. Nomismo, nomos, lei, né? Então, sem lei. Por quê? A crença de que Deus é misericordioso, é compassivo, então eu tenho uma tolerância com o pecado, né? Ao invés de se abrir para o tratamento, aquele que confessa e deixa o quê? Alcançará o quê? Misericórdia. Aquele que confessa e deixa. Então tem que ter cuidado com a cultura antinomista, né? Que é aquela complacência, aquela quiescência com o pecado. A gente está falando aqui de homens que se deixaram tratar a ponto de poder se tornar referência, né? Eles abandonaram, eles acabam com o ônus do tratamento, não do pecado, porque Deus teve misericórdia, né? Mas do tratamento eles acabam com o ônus. Então é muito importante nós compreendermos a partir dessa perspectiva, né? Como no texto de Romanos 3:23, todos pecaram, destituição da glória de Deus. Deus olhou dos céus à terra, não viu um justo sequer. A epístola toda de Romanos, ela vai falar exatamente dessa justificação, que é pela fé, né? Ela é pela expressão da misericórdia, da compaixão de Deus em nossas vidas. E à medida que nós evoluímos na compreensão desse texto de 1 Crônicas, o que é que você tem? Irmãos, olha, não existe almoço de graça, entende? Se existe hoje uma situação favorável, existe hoje uma situação, vamos dizer assim, de abundância, uma situação, vamos colocar assim, até de êxito em qualquer parte, e se esse êxito ele foi um êxito lícito, justo, honesto, ele tem um contexto de labor. Então, a 1 Crônicas coloca uma situação de oportunidade que Deus deu a Davi e que estava dando também àquele povo. A Crônicas coloca as coisas do modo como Deus sempre quis que acontecessem, ao não registrar o passado. Entende? Bom, isso é o que eu queria que sempre acontecesse, e eu estou aqui renovando a sua oportunidade para que isso que não deveria
acontecer e que não deve, não faça parte da sua história, como indivíduo, como família, como nação, como sociedade. Existe da parte de Deus exatamente isso. Olha, aquilo que não era para ter existido e aquilo que sempre foi para existir. Por isso que o capítulo 20 não registra o que está lá em 2 Samuel, capítulo 11, porque esse é o tempo que Deus tem para a sua vida. Esse é o momento da graça de Deus oportunizando uma realidade que sempre esteve na eternidade. Eu gosto do contraste daquelas duas palavras gregas, né, que é o Cronos, né, que é exatamente o mesmo sentido de cronologia, para entender o tempo do homem, né, para entender a economia dos acontecimentos humanos, né, e o tempo de Deus, que é o Kairos. Né? Então, veja, nós temos exatamente isso. Esse é o meu tempo para a sua vida. Isso é o que vem desde a eternidade para você. Né? Isso aqui é o que eu sempre planejei, é o meu Kairos. Né? Você vai escolher entre viver o Kairos, que é o tempo de Deus, né? Que diz respeito à eternidade, e a eternidade exprime também o caráter dele, porque o único que é eterno é Deus. O ser humano, ele é imortal porque tem um espírito que não vai parar no cemitério, não existe aniquilação como creem algumas seitas, né? Mas assim, o homem é imortal, mas eterno é só Deus. Então, dessa condição, desse atributo incompartilhável dele, que é a eternidade, pela graça, ele quer nos levar a viver os seus propósitos. Se por um lado nós nunca seremos deuses, e portanto nunca eternos como ele, nós teremos uma imortalidade incorruptível, né? Porque sobretudo o homem ele foi criado, Deus nunca foi criado, mas nós participaremos dos seus propósitos eternos, né? Então no tempo Kairos, você tem Deus deixando por graça você participar do tempo dele, da eternidade, daquilo que vem da eternidade. Então Crônicas está dizendo para aquela geração, teve uma tragédia para trás, mas existe um tempo aqui, que eu quero que você entenda que esse é o tempo que eu quero que você viva, né? Quando chega no Novo Testamento, nós entendemos a plenitude dos gentios, ou seja, esse tempo que chega oportunizando aos piores que existem para viver a realidade de Deus, né? Para viver o propósito sempre eterno de Deus, né? Essa gente no passado jogou muita oportunidade fora, né? Quando os irmãos puderem, eu já recomendei para alguns, depois vocês adquiram um filme que o nome dele como é que é? Segunda Chance, né? O nome do filme é Segunda Chance, tem dublado em português, tá? Muito, muito bom, porque ele fala exatamente do Deus da segunda chance. É um pouco longo, mas vale a pena. Então essa gente pegou e jogou oportunidades fora, né? Essa gente sai do Egito para a terra da promissão, a terra que emana leite e mel, Deus fielmente cumprindo suas promessas, né? Eles passam 70 anos ali no cativeiro porque jogaram fora essas oportunidades. Quando chega uma condição de medida da tolerância de Deus, o que acontece? A misericórdia recua para que o juízo de Deus tivesse lugar. Um atributo que é a misericórdia recua, né? Para que o outro atributo, que é a justiça, o justo juízo de Deus, entrasse em campo. E agora o que está acontecendo? O juízo justo de Deus recua, os 70 anos terminam, para que a misericórdia possa se renovar, dando a eles oportunidade, né? Então, à medida que nós evoluímos nesse entendimento, é preciso compreender isso que eu coloquei aqui. Não existe almoço de graça. Tem um passado que ele foi tratado para que esse presente agora favorável se tornasse possível, né? Se tornasse possível. Você tem aqui uma gente que passou 70 anos no cativeiro. Interessante,
você vai encontrar judeus ateus, você vai encontrar judeus espíritas, né? Tem até o problema da Kabbalah, né? Que é uma doutrina complicada, né? E que não coaduna com a Bíblia. Você tem muitos judeus cabalistas, né? Mas você não vai encontrar judeu idólatra. Você encontrar um judeu prostrado aos pés de uma imagem é praticamente impossível, porque aquilo ficou impresso na memória deles, os 70 anos de cativeiro, e eles levaram essa impressão para sempre. Nós nos desviamos daquele que é o único, né? Que é o único Deus, e nos prostramos perante os vários deuses, as várias divindades. Então os 70 anos de cativeiro trataram profundamente a alma daquele povo, né? E eles levaram para as gerações esta impressão profunda da tragédia que é os ídolos, né? Lamentavelmente que isso foi um tanto quanto suprimido, né? Porque o conceito de idolatria ele é muito maior, né, do que a questão de você ter uma imagem diante de si. Isso é pecado também, mas isso é apenas uma das formas de idolatria, né? A idolatria é quando aquilo que você está fazendo ou sendo não presta para adorar, não presta para a sua vida chegar-se na presença de Deus como oferta. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, rogo-vos, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, agradável a Deus, vosso culto racional. Então a finalidade de Deus é que você exista para ser oferta. E a idolatria é quando algo ou alguém se interpõe nesse relacionamento seu com Deus, e aí Deus não aceita. Minha é a glória e a outra eu não darei. Eu não vou dividir o culto com quem quer que seja. Eu não vou permitir, né? Então, quando você vive o que Deus passou para esse povo, que volta agora para do cativeiro, esse povo foi tratado, né, com a palavra de Deus, que eles deixaram de lado, e essa foi uma área bem tratada, a questão da idolatria, pela que as próximas gerações não repercutiriam na sua amplidão o que é o tratamento da idolatria, né? Quando você é tratado da desgraça da idolatria, porque isso abarca toda a rebelião humana contra Deus, né? Você vive uma vida de consagração. Davi, o consagrado, ou também o ungido, né? Ele não mostra na sua vida nenhuma queda pelos ídolos, e aqueles ídolos que ele tinha na alma, como a promiscuidade, foram vencidos, para que ele pudesse ser o homem segundo o coração de Deus. Então ele passa a ser alguém desta forma, como um povo que se abriria para o sentido desta mensagem, né? Passa a ser alguém consagrado. Estava falando no domingo passado para os jovens que o que é a consagração? A consagração, na perspectiva bíblica, é quando você dedica tudo o que você é e o que você faz a uma causa que você acredita. Entende? Quando você compromete, dedica todo o seu ser e todo o seu ter a uma causa que você crê, pia, que é amorosamente, né? A palavra pio é amoroso, né? Enquanto que o ímpio é o vazio de amor, destituído de amor. Então, quando você dedica de forma piedosa e contínua o que você é e o que você tem àquela causa que você acredita, isso é uma vida consagrada. Então, esse povo que retorna, eles são tratados para compreenderem isso e para viverem isso, para viverem intensamente isso, passariam isso para as próximas gerações, né? Você tem a importância do arrependimento, né? Quando você tem uma geração que volta, e essa geração volta tendo compreendido o arrependimento. Você vai ver as orações ali de Daniel capítulo 9,
também Neemias 9, né, e as passagens de Esdras também, mostrando, vejam que é um homem como Neemias, como Esdras, Daniel, orando e pedindo perdão. Você vê ali pessoas com uma conduta ilibada, você vê ali homens que encarnavam a própria integridade, orando e dizendo: Senhor, perdoa, nós pecamos. Que abordagem tremenda, né? Partindo de homens como eles, que abordagem que mexe com a gente. Perdoa-nos, nós, nossos pais, pecamos contra ti, transgredimos os teus estatutos, violamos tuas leis, teus decretos, passamos por cima de tudo isso, e por causa disso todo esse mal nos sobreveio, né? Então, quando você entende esse sentido do arrependimento, que possibilitou Deus dar-lhes a chance descrita em Crônicas, né? Você vai entender também que só o arrependimento segundo Deus tem a possibilidade de efetivamente vencer o pecado, tratar o pecado, né? Porque existe a diferença quando eu falo o arrependimento segundo Deus. Existe a perspectiva de arrependimento o quê? Carnal. Por exemplo, bom, eu vou ser demitido dessa empresa porque eu cometi um ilícito, e aí eu estou tomado de angústia. Por quê? É um bom emprego, vou ficar desempregado. É o arrependimento carnal. Nesse arrependimento eu não mudei naquilo que eu sou. Eu estou angustiado e aflito por causa das consequências que batem às minhas portas, que me sobrevirão. Esse é o arrependimento carnal. Você vai ver isso muito na Bíblia. A Bíblia diz que Esaú buscou com lágrimas. Ele se arrependeu de ter tratado daquela forma a primogenitura, porque ele percebeu que ele abriu mão de um direito patriarcal, né, tribal, que lhe auferiria muitos benefícios, muitos privilégios. Então ele se arrepende nessa perspectiva. Mas se você for olhar o que diz o escritor de Hebreus capítulo 13, se não me falha a memória, ele diz o seguinte, que ele buscou com lágrimas, mas não achou. Esse é arrependimento natural, né? Onde é que mais você vai ver isso? Você vai ver isso em Judas. Judas, ele chega para os sacerdotes e diz o que? Pequei contra sangue inocente. Ele faz uma leitura na qual ele percebe que o projeto político de vida dele não deu certo, e ele fica mal perante os colegas e até perante a nação por aquele jogo sujo que ele fez, né? Então ele encarna aquilo que a Bíblia chama de quê? De remorso, né? Então esse arrependimento natural, carnal, que faz uma leitura dos prejuízos dessa vida passageira por causa de uma atitude indevida, esse não é o arrependimento que Deus quer para o seu povo, né? O arrependimento verdadeiro, ele provoca um tsunami, ele provoca uma revolução, né? Eu tenho dito muitas vezes que tem duas coisas muito assim traumáticas no bom sentido, né? Quando se fala de uma geração toda que volta para construir um novo futuro, um novo tempo, né? Quando se fala de um homem como Davi que protagoniza esse arrependimento e que Deus agora não fala mais da história passada dele, mas fala de um novo tempo, e fala de um novo tempo para essa geração também que volta, você vai entender isso, que o arrependimento verdadeiro é como um novo nascimento. Vocês conhecem o caso de alguma mulher que deu à luz dando gargalhadas? Aí as irmãs que estão aqui que são mães, acho que não existe, né? Caso da mulher que ela deu à luz rindo, dando gargalhada, bom, pode acontecer alguma anormalidade, né? Mas assim, é tão improvável, ou quase improvável, que quase ninguém conhece. Então a Bíblia fala do novo nascimento, né? Jesus não fala do novo nascimento lá em João capítulo 3. O novo nascimento, ele não é sem dores excruciantes, a começar pelo fato de que Jesus pagou o preço de dor que pagou para que nós nascêssemos, né? E doravante os processos desse novo nascimento, que inclui a renúncia que dói,
né, a mortificação do velho homem para o nascimento do novo homem, esse processo todo, ele é traumático no bom sentido, vai valer a pena, né, mas vale a pena dizer que ele é traumático. Da mesma forma, o arrependimento. O arrependimento, ele é algo que dói, ele é algo que convulsiona todo o ser, toda a alma, toda a estrutura emocional, psicológica, e até física das pessoas, né? Eu me lembro que em algumas situações eu vi pessoas que vinham à frente para declarar o seu desejo de receber Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, e eu não via naquelas pessoas assim a impressão verdadeira de quem estava se abrindo para o arrependimento ou de quem estava se convertendo, né? Os dias vindouros mostrariam que aquilo ali era uma questão de conveniência, aquela pessoa tinha algum interesse, né, e estava ali querendo inserir-se na comunidade local, né, por causa daquelas situações. Não havia essa presença forte, né, da ação de Deus levando a consciência de pecado. Então, nós podemos afirmar que a geração que vai participar das bem-aventuranças de Deus agora e para sempre é uma geração que foi marcada tanto pelo novo nascimento, no caso daqueles que se converteram e perseveraram, quanto é marcada também pelo arrependimento, no caso daqueles que caíram e se arrependeram. Então, essa gente que vem reflete isso na sua conduta, né, no seu caráter, no seu testemunho. E aí você pode também, nesse passo, nesse caminho, nessa direção, falar também das diferenças, né? Bom, Saul, se você parar para analisar a realidade, as práticas de Saul, práticas pecaminosas de Saul e as práticas pecaminosas de Davi, dá para dizer que Davi foi muito mais perverso no que ele fez do que Saul. Só o que Saul teve coragem de fazer com seu amigo, um dos melhores amigos que ele tinha, que ele teve coragem de fazer com seu amigo, né? Obrigado. Só o que Davi teve coragem de fazer com seu melhor amigo, que era Urias, ele planejar aquilo ali, ele urdir uma trama tão hedionda, tão perversa, contra alguém tão leal, para esconder o adultério, esconder o crime e ficar com a esposa do seu companheiro. Só isso aí já coloca Davi na frente de Saul em matéria de quê? De práticas pecaminosas. Mas a questão é aquilo que a gente falou no começo. O que importa para Deus é a abertura que você dá para Deus tratar o que você é. Esse é o ponto. É a abertura. O que vai fazer diferença não foi o quanto você fez ou deixou de fazer, mas foi o quanto você se abriu para Deus mudar o que você é, né? Quando a gente entende a diferença entre Saul e Davi, entre Judas e os demais, né? Judas e aqueles que se sagrariam como apóstolos, foi exatamente essa, a abertura que uns deram para que Deus os tratasse, para que eles deixassem de ser o que eles eram, e consequentemente o que eles faziam iria desaparecer, porque você tem uma questão de quê? De causa e consequência, não é verdade? Você tem uma questão de causa e consequência. Eu estou fazendo por causa daquilo que eu sou, eu simplesmente sou, né? Então a religião não muda isso. As liturgias religiosas não têm poder de mudar isso. É só um encontro real com Deus, que acontece na maneira, à medida em que você se abre para a sua palavra, que é o seu único instrumento da graça, com poder para te mudar, com poder para te levar a ser outra pessoa, né? Então é muito importante que nós estejamos focados nesse entendimento, a diferença entre Saul e Davi, né? Entre Judas e os outros discípulos. Não é que com isso nós estejamos falando que o que a pessoa faz
em matéria de maldade é irrelevante, não, de modo algum. A gente tem até que tomar cuidado com isso, porque hoje está sendo mais do que nunca amenizado, né, o pecado, né, as coisas no meio cristão está ganhando cada vez mais força aquela palavra, termos que substituem os termos bíblicos, como por exemplo, você não tem que se arrepender, você tem que ser tratado. Então, pegando colocações do dicionário da psicologia, né, substituindo os termos bíblicos por esses aí, né? Muitos ministérios não falam mais assim, o indivíduo, o fulano, a fulana, né, foi excluída por causa da sua prática pecaminosa. Não, ele foi desmembrado. Dá problema com a atual conjuntura legislativa, dá problema, né? O que a gente tem a dizer? Explodam-se os problemas. Vai dar confronto entre a igreja e o Estado, que venha logo, que aconteça logo. O pastor vai para a cadeia? Demorou. Nós estamos comprometidos com a verdade, com a palavra de Deus, né? Então, as consequências daquilo que nós fazemos, quando nós nos arrependemos ou nos convertemos, elas não são, elas nem sempre vão embora nessa vida passageira. Até porque a pessoa precisa saber que o pecado tem consequências, né? Mas eu estou colocando isso aqui para dizer que não estamos afirmando que os atos pecaminosos não são graves, eles são graves, tanto que tem consequências, tanto nessa vida quanto na eternidade. Mas o que Deus quer, sobretudo, é alcançar a causa. É alcançar a causa. A causa está no fazer? Não. O fazer é consequência. A causa está no ser, né? E aí a gente entende essa importância. Os piores que existiram foram os piores que eles não deram abertura. E muitos dos piores que existiram deixaram de ser os piores porque eles se abriram para essa graça, né, para esta salvação que é única. E uma pergunta que a gente pode fazer. Temos então aqui duas análises da história. Você tem o contexto de 2 Samuel, as tantas tragédias, né, as tantas barbáries. Davi, ele entraria para a história como assassino, como o adúltero, como o promíscuo, como o indivíduo que merecia ser deletado. Era essa a realidade que esperava Davi. A história que está lá nos capítulos de 2 Samuel, né? Era essa a história. Você gostaria de ter uma história como essa? Você gostaria de ser lido nos anais da história com essas notas? Ninguém, né? De São Juiz diria, eu gostaria de ser registrado na história e ser conhecido, lembrado na história pelos acontecimentos trágicos que Davi protagonizou no livro de 2 Samuel, né? Mas o que é que nós temos aqui? Já que a resposta de todos é não, eu não gostaria. Acontece que os nossos pecados vão fazer isso conosco. Se Deus não encontrar abertura em nossas vidas, não vai ter jeito. Se Deus não encontrar abertura o suficiente para nos tratar, não tem como os nossos pecados não nos tornarem lembrados como Davi poderia ter sido lembrado, né? Aí a palavra está conosco, está com cada um de nós, né? Qual história que eu quero que lembre a minha vida, minha existência, aqui e para sempre, na eternidade, né? A história na qual o meu pecado está bem visível ali, né? Ou a história na qual Deus me tratou, encontrou abertura na minha vida e eu entro para a história como exemplo a ser seguido, porque essa foi a realidade da vida. Deus o livrou de ser lembrado pelas barbáries que ele cometeu. Ele deu abertura, ele se arrependeu, Deus o livrou de ser lembrado pelos acontecimentos passados. E fê-lo lembrado, pelo que está aí em 1 Crônicas, a ponto de que ele pudesse ser referência para essa gente que está voltando. Irmãos, é muito importante que a gente entenda o contexto.
Sempre que você, eu espero que com o fim da exposição de 1 Crônicas, você, quando ler 1 Crônicas e quando ministrar sobre isso nas casas, repercutindo, multiplicando esta palavra, ou para você mesmo, você nunca mais deixe de considerar esse contexto. Está vindo um pessoal aí, quebrado, arruinado, surrado, mas, sobretudo, tratado. Essa é a realidade de 1 Crônicas. Eles vêm de novo para construir uma história como participantes da manifestação da misericórdia e graça de Deus desde a eternidade, que apontava sobretudo para quem? Para Cristo. Está em curso o processo, a revelação progressiva que apontava para Cristo. E essa gente estava agora participando disso, do Messiado de Cristo, que estava no seu desenrolar, no cumprimento da profecia. Eles saem dessa realidade miserável, temporal, para ter um espaço eterno junto a Deus. Aquelas pessoas estavam voltando, por mais que as situações fossem adversas, o que importava para eles era isso. Eu estou participando de algo maior, por mais que as condições agora sejam precárias, por mais que a gente não tenha mais os nossos muros, não tenhamos mais o nosso templo tão glamuroso, né? Mas o fato que eu fui redimido para participar de um tempo eterno, né? Do tempo de Deus, isso para mim é tudo, e eu vou investir tudo nisso, né? Então, é muito importante que sempre que você for abordar 1 Crônicas, você tenha essa percepção. E nós vamos terminar a ministração fazendo a referência aqui de Miqueias capítulo 7, versículo 18, quando ele fala desse poder que nos livra de sermos registrados na história pelos nossos atos pecaminosos e nos dá a condição de sermos registrados como quem, tendo alcançado graça, foi constado lá e será constado lá como alguém que participa da herança com Deus. Ele diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7,18. Interessante também, a palavra está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, né? Porque diz que nós não temos um sacerdote que não tem esta identificação, esta empatia com as nossas fraquezas, mas em tudo ele foi tentado como nós, contudo também não pecando. E o escritor aos Hebreus continua dizendo o seguinte, que nós temos que nos aproximar do trono com ousadia para alcançar graça e misericórdia, de formas que o socorro nos venha em tempo oportuno, né? E eu termino essa ministração fazendo uma outra colocação. Alguns irmãos ouviram falar do chamado trilema de Epicuro, né? Trilema de Epicuro, um filósofo grego, né? Que ele tinha um conceito pagão a respeito de Deus. Ele cria que Deus existia, né? Mas ele não cria que Deus era onipotente, que Deus era infalível, que Deus era amor. Nesse trilema ele coloca exatamente isso. Deus é todo-poderoso, Deus é amor, Deus é infalível, né? Aí, ao mesmo tempo que ele coloca, ele gera uma situação que, bom, se ele é todo-poderoso, ele podia evitar o mal, ele poderia impedir que o mal acontecesse. E se ele é todo poderoso e não impediu que o mal acontecesse, ele não é amoroso. Se ele é amoroso e ele não impede que o mal aconteça, então Epicuro dizia, ele não é todo poderoso. Então ele cria uma troça, né, com relação aos atributos de Deus. E
a falácia de Epicuro é porque ele é um dos que, dentre milhões, bilhões, nunca se abriu para essa graça manifestada desde sempre, né? Porque essa passagem que nós citamos de Hebreus capítulo 4, versículo 15, dentre várias, coloca exatamente isso, essa identificação de Deus, né? Isaías 57 tem essa proclamação, aquele que habita na eternidade, aquele que é o Todo-Poderoso, ele também habita entre o quebrantado e humilde de espírito, para confortar o que é humilde de espírito, para confortar o que é abatido de coração. Então você vê que esse que é transcendente, o Todo-Poderoso, ele também se manifesta imanente, que significa acessível. E a maior prova disso é a própria cruz. Quando nos encontrarmos com ele, na consumação de todas as coisas, quando as cortinas da eternidade se fecharem para esse mundo mau e os maus jazerem na condenação eterna porque infelizmente rejeitaram a Deus, e nós estivermos com Ele e olharemos para Ele, nós veremos algo dentre muito daquilo que as palavras aqui jamais poderão traduzir. Nós veremos uma coisa que eu gostaria de traçar, de falar. Você vai ter um corpo incorruptível. Nunca mais o pecado será problema para a sua vida. Nunca mais você lembrará o pecado. Mas no corpo dele haverá algo inesquecível, a marca do pecado. Olharão para ele e verão as marcas. Olharão para ele o traspassado. É o que diz Zacarias, capítulo 14. Ou seja, para sempre, nesse corpo glorificado que ele ele leva para sempre a sua, a minha, a nossa marca. Será que esse Deus Todo-Poderoso, que vence a morte, que faz o impossível, ele não é amoroso? Será que ele não se envolveu no drama humano? Será que ele não se identificou com a realidade humana? Feche seus olhos nesse momento, curva a sua cabeça e ore nesse momento de acordo com o que a palavra falou ao seu coração. Não precisa orar a oração de ninguém. Feche seus olhos e ore nesse momento, falando com Deus, talvez agradecendo a Ele pela oportunidade que você tem de viver um novo tempo, de viver uma outra história, de viver não o que Davi viveria se Deus não tivesse misericórdia. Talvez você possa agradecer por isso, e ao mesmo tempo que você possa agradecer, você possa se comprometer a renunciar àquilo que pode comprometer também o novo tempo de Deus na sua vida.